E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é terça-feira, a gente vem com um vídeo de primeiras impressões. E o vídeo que eu escolhi hoje, o que eu usei como argumento para escolher esse anime para fazer um vídeo de primeiras impressões foi o fato de que eu cansei de ver esse anime subindo na minha timeline do Twitter. São diversos motivos que fazem esse anime aparecer na minha timeline e tem algumas pessoas que eu sigo que claramente são muito fãs desse anime. E eu acho que também porque existe um chip que eu acho problemático, que eu não concordo ali, mas ele é um anime em si muito bonito e que me despertou muito interesse assim que eu vi várias gifs, várias imagens dele. Hoje eu vou falar pra vocês as minhas impressões depois de assistir ao primeiro episódio de Kuroshitsuji. Esse anime ele foi exibido em 2008 e 2009, né? Ele começou em 2008, se não me engano, em outubro de 2008 e terminou lá por março de 2009. Ele tem em torno de 24 episódios e foi produzido pelo A&M Pictures. Já dá pra gente esperar uma boa produção porque o A&M Pictures ele é responsável por animes bem famosos e com uma produção bem legal. Ele é responsável por Sword Art Online, ele é responsável por Fairy Tail, que é o meu shounen queridinho. Ele é responsável por Ao no Exorcist e também por Dokyusei. Então, existem diversos animes de muito sucesso no catálogo deles e existem grandes produções no catálogo deles. Então, isso me deixou um pouco animado quando eu vi que esse anime era do A&M Pictures. Ele começa com um conceito mais cômico e divertido e ele, na sua segunda parte, ele assume um tom muito mais sombrio, o que eu achei bem interessante e achei que o desenvolvimento, pelo menos aqui no primeiro episódio, foi bem legal. Nos primeiros minutos do episódio, antes ainda da abertura, a gente vai ver um menino fazendo o que parece ser um pacto com um demônio. Depois a gente vai ver esse mesmo menino acordando em uma mansão e lá existe um mordomo, o Sebastian, que basicamente faz tudo por ele, cuida dele. A gente vê o Sebastian interagindo com outros serviçais da mansão, da casa, né? A gente vê aí algumas referências interessantes. O quadro de uma família que o Ciel, que é esse menino, que aparentemente é uma criança, deve ter em torno de, sei lá, 12 anos, 13 anos de idade, mas que já é chefe de uma família gigante, poderosa. Eles estão todos juntos se preparando para receber um convidado que vem para um jantar de negócios. E o Sebastian, ele toma a frente e assume responsabilidade por tudo. Inclusive, ele é meio que chefe dos outros funcionários e ele que demanda as funções e dá as ordens aos outros funcionários, que tem aí um certo respeito ou medo por ele. Enquanto isso, o Sebastian ainda precisa atender ordens do próprio Ciel, né? O seu mestre, né? O dono da casa, o dono da família Fentelhive, ele precisa atender algumas ordens que às vezes são um tanto infantis, porque, querendo ou não, ele ainda é uma criança. Então, em meio à organização toda, os outros serviçais, eles fazem cagada com tudo que eles tentam fazer. O objetivo deles é fazer tudo rápido e melhor para estar à frente de Sebastian e surpreender ele, mas eles só fazem cagada e o Sebastian ele consegue contornar toda a situação, envolvendo improvisação, envolvendo gambiarra e um pouco também da lábia dele, que consegue enganar lindamente o convidado, que é um homem de negócios italiano que não conhece a cultura japonesa, e o Sebastian abusa um pouco disso pra conseguir engambelar ele. Antes do jantar ficar pronto, este homem, né, esse italiano que vem a negócios, ele tá jogando um jogo de tabuleiro com o Ciel Fentelhive, né? E a gente vê aí que o anime ele começa a se assumir um tom mais sombrio, porque esse jogo ele tem casas, né? Ele tem quadros no jogo que são bastante sombrios, assim, agressivos, e o próprio Ciel ele parece não se importar muito com a negociação que o homem veio fazer. Ele meio que não dá muita confiança pra isso, ele quer saber de jogo. Inclusive o homem acaba deixando escapar de chamar o Ciel de criança em um momento. O jantar fica pronto então, e quando eles já estão servidos, então a menina, né, a empregada da casa, ela tá prestes a servir vinho pro convidado, só que ela quebrou os óculos delas. É uma personagem super cômica, tá muito divertida. Ela quebrou os óculos e quando ela vai servir vinho, ela derrama vinho pela mesa inteira.
O Sebastian, vendo isso, ele arranca a toalha da mesa sem tirar nenhum dos outros utensílios do lugar, sem atrapalhar o jantar. Então a gente vê que as habilidades dele vão muito além de um mordomo comum. E depois do jantar, então, o Ciel, ele diz pro homem, né, pra esse italiano, que eles precisam terminar o jogo antes de continuarem falando sobre os negócios. Inclusive, o Ciel, ele em tom arrogante, né, e tom debochado, ele ainda fala que as crianças são assim, que elas não gostam de deixar os jogos pela metade. O homem então faz uma ligação, né? Ele pede para usar o telefone, vai até um cômodo particular e faz uma ligação, onde ele fala sobre os negócios com alguém e sobre o fato de querer arrancar dinheiro dessa criança. Aparentemente a gente está falando de uma indústria de brinquedos manufaturados e a família Fenton Hive é a líder de toda essa indústria. E eles têm muito dinheiro e esse homem veio tentar conseguir investimentos para a sua linha ou para produzir ou para construir, né, uma fábrica, uma franquia lá em outro país, lá no país dele. Então ele veio meio que tentar conseguir isso. E ele tá falando sobre isso com alguém no telefone. Só que ele trata isso tudo de uma forma como se o Ciel ele fosse uma criança completamente boba e despreparada e que fosse muito fácil arrancar dinheiro dele. A partir daí, o anime ele assume um tom extremamente sombrio. O homem, ele se perde dentro da mansão e ele começa a se sentir perseguido, ele começa a enxergar coisas que talvez nem estejam ali. Isso tudo se relaciona diretamente aos acontecimentos do jogo de tabuleiro que o Ciel ainda estava lá acompanhando e os acontecimentos ao longo do jogo de tabuleiro, que inclusive tem uma passagem onde no jogo de tabuleiro o homem perde as pernas e só pode andar então metade das casas que ele tirar no dado. E isso acontece aqui, ali quando ele tá fugindo, perdido na mansão, ele quebra as pernas e ele começa a se arrastar. E a gente vê então que ele tá sofrendo aparentemente de alguma ilusão, porque ele inclusive não enxerga os outros funcionários da mansão que estão ali vendo aquilo tudo acontecer. Inclusive enquanto tiram o tal quadro da família que estava na sala principal, que a gente vai ver depois por alguns flashbacks, que são a família Fenton Hive, né, a família do Ciel, os pais do Ciel, e que por algum motivo o Ciel não quer mais aquele quadro ali. Inclusive quando o Sebastian tem o flashback sobre a família Fenton Hive juntas na sala principal, ele vê sobre o quadro que saiu e a gente percebe como ele se preocupa com tudo e é atento com tudo, quando ele simplesmente diz que o papel de parede precisa ser restaurado depois que o quadro foi tirado. E basicamente o episódio acaba assim. Como eu disse, esse anime está sendo produzido pelo A1 Pictures, então eu já tinha algumas expectativas boas pra ele. Confesso que não tinha grandes expectativas no quesito animação, e realmente essa foi a parte em que não me surpreendeu de forma alguma. Ela é, como é que eu vou dizer? Ela é uma boa animação, ele é fluido, ele entrega o que precisa entregar, mas não é nada que te chama atenção, não é um Kimetsu no Yaiba, não é um Mob Psycho. Ele simplesmente, o quesito animação, ele simplesmente atende ao papel que ela precisa atender, ele entrega o que precisa te entregar de forma competente. O trabalho magistral, eu acho que é feito aqui, diretamente na trilha sonora do anime. Existem duas coisas que constroem esse anime de forma excepcional pra mim, que é a ambientação, porque todas as cenas dentro da mansão e a ambientação de época da mansão constroem isso tudo de forma muito boa, e a trilha sonora também. A gente tem uma trilha sonora forte, aparente, constantemente ela te chama a atenção e ela combina muito bem com a ambientação de todo o anime, assim como as cenas que estão sendo construídas. Em diversos momentos, essa trilha sonora ela é basicamente instrumental e ela usa músicas mais antiquadas, mais de época, assim, né, com instrumentos que comumente apareciam mais antigamente. Ela usa essa trilha sonora nessa ambientação, né, nessa ambientação de época, para construir cenas, inclusive sombrias, cenas de terror, e isso foi muito bom, isso funciona muito bem, me deixou muito interessado. Eu acho que a trilha sonora foi a coisa que mais me chamou a atenção. Inclusive, o seiyuu do Sebastian, do Mikael Sebastian, é o Daisuke Ono, que é também seiyuu do Erwin, de Shingeki no Kyojin. Então aquela voz já vem te
E aí o Sebastian, ele é tipo um puta homem, ele é calmo, cheio de classe, um homem muito bonito. Então ele é o tipo de personagem que já te chama muita atenção. E eu acho até que é por isso que ele aparece tanto na minha timeline do Twitter. Eu acho que é porque a gente tem muitos fãs do Sebastian, pessoas que são completamente apaixonadas por ele. E por isso que esse anime sobe tanto na minha timeline do Twitter. Outro ponto forte do anime é a caracterização das personagens. Dos dois pontos, tanto artística quanto na questão de personalidade deles, quanto na construção histórica dos personagens, eles são muito interessantes. Primeiro, na questão artística, todos são muito distintos e todos têm alguns clichês de animes que a gente vê comumente, né? Por exemplo, o Bard, que é o cozinheiro, ele tem aí o perfil de homem sarado, musculoso e bonito, né? O loiro importado. Só que ele foge ao clichê de cozinheiro, porque o cozinheiro de um anime, normalmente, ele tem um perfil completamente diferente. O Sebastian, ele segue o padrão aí de homem bonito Clamp, mais ou menos, assim. Um homem alto, com pernas compridas e rosto fino. E eu amo esse padrão, eu acho personagens construídos assim, maravilhosos. A gente tem aí, então, o Ciel, que é uma criança, né? Que tem uma personalidade ainda bem misteriosa, mas é porque aparentemente todo o mistério gira em torno dele. Então tem muita coisa para ser revelada ainda sobre ele. Então é normal que nos primeiros episódios ele mantenha essa personalidade bastante sigilosa, né? Que nos deixa bastante curioso. E o mesmo eu digo pro Sebastian, porque a gente sabe que o Sebastian tem algum envolvimento direto com alguma outra coisa. Porque se não fosse a gente já saber disso, ele seria simplesmente um mordomo extremamente competente fazendo as suas funções. E todas essas questões envolvendo as personagens funcionam muito bem nessa mescla que a gente tem no anime. E essa mescla, ela constrói muito bem o anime, porque ele tem, como eu falei antes, ele tem esses meio que dois períodos nesse primeiro episódio. E primeiro a gente tem um período mais divertido, mais cômico. E quem constrói todo esse alívio cômico, então, são justamente os outros funcionários, com algumas interações com o Sebastian, que também tem essa variação na personalidade, ele funciona para as duas ambientações. E é muito legal ver, porque tu consegue logo distinguir as outras personagens, entender algumas características das personalidades deles, o que é bem divertido. Tem inclusive aí um outro senhor que aparentemente era um outro mordomo, alguma coisa assim, que tudo que ele faz é ficar quieto na dele, numa versão toda chibi, bebendo chazinho. Então essas variações nas personagens é muito legal de ver, muito mesmo, e eu acho que constrói bem assim as duas ambientações do anime. Esse anime ele me deixa bastante curioso e bem animado, porque eu gosto dessa ambientação, tipo, da Inglaterra vitoriana. Ele é bem curioso e eu fico muito mais curioso de ver como eles vão construir ainda as interações, né, e o resto dos acontecimentos envolvendo o Sebastian e o Ciel, porque o Ciel ele é basicamente uma criança que se apoderou, né, tornou-se dona, chefe, mestre de uma família muito poderosa da Inglaterra, e é muito curioso ver como eles vão relacionar isso, porque o Sebastian, basicamente, ele é um mordomo, aparentemente demônio também. A gente tem ainda algumas citações ao longo do episódio que meio que deixam isso claro. Ele é aparentemente demônio e mordomo, e ele vai obedecer às ordens de uma criança de 13 anos da forma que ela quiser, e aparentemente isso envolve questões sobrenaturais também, porque a gente vê como isso funciona ainda no primeiro episódio com esse homem. É um enredo bem interessante que me deixa algumas expectativas para esse anime e me deixa bastante interessado nele, principalmente pelo fato de que ele me entregou muita coisa. Ele foi um anime divertido para eu assistir e ao mesmo tempo ele foi sombrio e sobrenatural, que me deixou mais intrigado, e existe todo um mistério em torno dele, né? Porque a não ser que tu busque todas as informações sobre o anime para já te entregar, ele tem muita coisa, ele tem muito mistério para ser revelado, muita coisa interessante ainda que a gente quer descobrir. Então, se você já assistiu o Koroshitsuji ou o Black Butler, né, que seria o mordomo negro ou o mordomo sombrio em traduções livres, deixa aqui nos comentários o que você acha desse anime.
e se eu devo continuar assistindo, né? Se você pode me instigar, porque como vocês sabem, eu tenho muita coisa que eu tenho vontade de continuar assistindo aqui, né? Que eu faço as primeiras impressões. Mas eu meio que preciso ir decidindo o que eu realmente vou assistir, porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Mas esse anime, ele me pegou de jeito, ele me deixou bem curioso, bem interessado. Eu gosto dos traços do anime, gosto demais, né? Eu já deixei claro pra vocês aqui, porque ele tem traços muito diversos e ao mesmo tempo genéricos, né? Ele tem meio que um pacotão de tudo, assim, inclusive tem o cara loiro muito bonito e sarado, e ele tem o homem alto e elegante muito bonito também. E esses traços juntos eu acho que funcionam de uma forma bem interessante, bem legal. Além do enredo misterioso ser bem interessante, né? E ter essa quebra tão grande no roteiro, entre os dois roteiros, entre tratar parte do episódio de forma mais cômica e divertida, assim, mais mundana, e a segunda parte, ela é tratada de uma forma muito mais sobrenatural, demoníaca, sombria e misteriosa, e isso é muito interessante. Um recadinho para quem acompanha minhas lives: eu agora estou definitivamente, né, a não ser que eu receba um contrato, alguma proposta para outra plataforma algum dia, eu estou definitivamente atuando na Twitch TV. Então o link tá aqui na caixa de descrição, tá aparecendo aqui no vídeo. É twitch.tv/Gutonu. E eu vou fazer lives lá como eu fazia nas outras plataformas, todos os dias no período da tarde, provavelmente, e da noite. Então não esquece também de já me seguir nas redes sociais. Eu sou @Gutonu no Twitter e no Instagram, e lá vocês vão ficar sabendo sempre que eu estiver online e sempre que tiver vídeo novo aqui. Se inscreve no canal se é novo por aqui, pra poder acompanhar os próximos vídeos, pra gente poder interagir um pouco mais, dá uma passadinha lá nas lives. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!